Imagine segurar seu bebê pela primeira vez. Sentir o peso pequeno e quente contra o peito, os olhos tão novos que parecem refletir o mundo pela primeira vez. Agora imagine alguém arrebatar esse corpo minúsculo de você, como quem pega um saco de arroz. Imagine o silêncio que sobra no lugar do choro. Naquele pedaço do recôncavo baiano em 1839, a fazenda São José cheirava a couro, a fumo e a terra queimada pelo sol. Era um lugar de grandes mangueiras, de casa grande com varandas de madeira e de uma senzala onde as rotinas se repetiam como sopros de vida e de morte. O coronel Manuel Vieira de Souza governava aquilo tudo com a mesma mão que assinava notas de venda, firme, impassível, acostumado a transformar pessoas em mercadoria. Para ele, um bebê claro valia mais que muitos escravos velhos. Um filho de pele mais clara rendia preço. Podia ser vendido para cidades ou para as plantações de açúcar mais distantes. Era negócio. Era poder. Quitéria tinha 28 anos. No corpo dela carregava a história de gerações. Mãos marcadas pelo trabalho, uma cicatriz fina no joelho, a pele acostumada ao sol. Mas o que a fazia caminhar nos cantos da senzala com passos medidos era o que batia junto ao seu ventre. Um filho, João. Quando o menino nasceu, ela o embalou com uma canção que vinha de outras terras e de muitas mães antes dela. João dormia enrolado em retalhos, a cabeça pequena encaixada no colo como se ali fosse sempre porto. Para Quitéria, aquilo que nascia era a vida inteira. O capataz, sujeito de voz cortante e botas encardidas, apareceu no 6º dia como se anunciando uma ordem natural. O coronel houvera decidido. O menino seria vendido. Não havia solenidade, só pragmatismo. Em voz que mais parecia contar números, o coronel falou que precisava do dinheiro, que filhos claros do próprio corpo eram mercadoria boa. A lei afundava suas garras em todas as pontas. Ninguém ia impedir. Quitéria se lançou contra a mão que levava João. Havia gritos, puxões, o chicote estalando não para esmagar só pele, mas para lembrar a todos do poder que existia ali. Ela tentou segurar o colo nu. Tentou resistir com todo o sopro que lhe restava. Recebeu uma chicotada que não se descreve em detalhe, e então a criança foi retirada. Quando o portão da casa grande se fechou, ficou só o vazio, e dentro dele, uma decisão que foi se formando como um ferro incandescente. Ela não chorou na frente deles. Não porque o choro não estivesse dentro. Estava, como um rio subterrâneo, mas porque aprendeu que as lágrimas mostradas apenas alimentavam a calma do opressor. Em vez disso, ela começou a observar. Observou as rotinas do coronel. O jeito com que ele mantinha a caixa de rapé sempre sob o travessão da escrivaninha. O ritual de apertar a tampa com o polegar antes de mexer. O hábito de passar a vita pela narina como quem aspira a autoridade. A cachaça que vinha depois das contas. Os cochilos curtos e a boca que se abria para cuspir desprezo. Observou quando ele dizia coisas baixas sobre quem tinha sangue mais claro. Observou o capataz, que sempre deixava a caixa da casa grande sem olhar. Observou as noites de festa, quando a casa enchia de risadas alheias e o coronel esquecia de exercer todo o cuidado. Observou e anotou tudo numa memória que tinha mais força que qualquer testemunha. Ela ouviu também as conversas murmuradas entre as mulheres da senzala. Tiveram receio de falar alto. Haviam as que aconselharam a paciência como se paciência fosse moeda. Havia aquelas que, com os olhos brilhando de raiva, disseram que esperariam junto. A maioria sabia que o mundo não lhes oferecia tribunais e leis que funcionassem a seu favor. Justiça era coisa que não chegava às palmas de quem labutava. A vingança, quando vinha, tinha de ser artesanal, pensada como quem borda na agulha um destino. Quitéria começou a juntar coisas que pareciam inúteis à vista dos donos. Pedaços de retalho, migalhas, pó da construção quando se pintava uma parede. Entre as nobres tarefas da roça e da casa grande, havia também aquelas que permitiam tocar materiais que ninguém olhava com atenção. A cal virgem, por exemplo, era usada nas paredes da casa grande para embranquecer e firmar. É um pó que arde quando encontra a umidade, e quem trabalha com ele sabe do perigo que guarda.
Ela aprendeu isso nas poucas ocasiões em que ajudou a limpar materiais, observou a reação do pó com água e guardou a informação como um segredo. Vingança apressada é vingança perdida. Quitéria sabia disso como quem sabe onde o chão é mais firme. Não se tratava de punir por ódio. Tratava-se de obrigar o coronel a ver, de alguma forma, o tamanho do que ele havia tomado. Aquilo que ela planejou não era um plano de selvageria. Era uma articulação de invisibilidade. Usar aquilo que ninguém suspeitaria que ela possuía. Inserir no cotidiano do coronel algo que o tornasse vulnerável justamente no lugar onde ele se julgava mais seguro. Por meses ela trabalhou como se trabalhasse para uma colheita que brotasse mais tarde. Em segredo, recolhia pequenos grãos de pó de cal quando a casa era rebocada, escondia e os envolvia em trapos, disfarçando as pequenas sacolas dentro de dobras de roupa e de utensílios. Observou a caixa de rapé, uma peça pequena de metal com tampa que o coronel fechava com um gesto ritual. Aprendeu o cheiro do rapé do coronel, o som que fazia quando a tampa se abria, como ele soprava para limpar o pó. Tudo aquilo eram coordenadas: tempo, cheiro, hábito. Entre as noites de trabalho e os dias de silêncio, Quitéria experimentou todas as culpas possíveis. A memória da mão que a arrancou do filho vinha como corte. A imagem do menino sendo levado dava voltas na cabeça, mas quando recordava a forma como o coronel sorvia a autoridade, passou a enxergá-lo de maneira diferente, não mais como um inimigo invencível, mas como um homem que se movia segundo protocolos, e todo protocolo pode ser subvertido. Chegou o dia da festa. A casa grande se enfeitou. Luzes que tremulavam, louças que não se usavam no dia a dia, música que tentava cobrir o peso da indignidade. O coronel, repleto de confiança, entornou bebida e cumpriu seus rituais. As mulheres, algumas vestidas com os trapos mais claros que conseguiam, mostravam-se alegres por fora e tensas por dentro. A música embalava, mascarava passos e a voz de quem tinha planos. Quitéria esperou até a hora em que o barulho abafou qualquer passo e os olhos dos homens começaram a falhar pelo excesso. A troca aconteceu sem espetáculo. A caixa de rapé do coronel foi colocada onde ela sempre ficava. Outra, semelhante em aparência, foi trocada por uma que ela havia administrado com o pó que recolhera. Não houve necessidade de violência adicional, apenas uma substituição invisível, feita com a leveza de quem sabe que o destino às vezes se decide na mínima diferença. A manhã seguinte trouxe o primeiro som, um grito que atravessou a porta da casa grande. O coronel sentia os olhos pela primeira vez não como janelas ao mundo, mas como torneiras de incêndio. Havia uma dor que não se define simplesmente como físico. Ele esfregava os olhos, os dedos vindo cheios de pó e lágrimas, o rosto ficando vermelho. Chamou o capataz com voz que pedia comando para a impotência. Pediram água, panos, acenderam lamparinas. Era como quem combate um fogo que não deveria arder. Trouxeram o médico de Cachoeira, homem de jaleco gasto e olhar cansado. Olhou, mediu, tocou a córnea com cuidado e disse, em voz baixa mas firme: queimadura química nos globos oculares. A visão estava comprometida de forma grave, e o prognóstico não era promissor. Irreversível, murmurou ele, e a palavra caiu como martelo. O coronel caiu em uma espécie de desamparo que ninguém lhe ensinara a administrar. Ele, que mandara e punira, que decidira pelo destino de tantos, era agora dependente de outros para andar, para comer, para cruzar um pátio que antes percorria com a segurança de quem possui a terra. A casa grande ficou com silêncio cortante, como se as tábuas respirassem de medo. O capataz, que antes falara com altivez, esquivou-se como quem sente os olhos da praça virados para si. Trabalhadores e escravos trocavam olhares. Havia medo, havia alívio, havia preservação. O que intrigou a todos foi que ninguém sabia quem fizera aquilo. O coronel acreditou por um tempo que tinha sido uma piada, um acidente, talvez uma vingança entre seus iguais. Ele não olhou de início para quem lhe servia, para quem havia sido esfaqueado pela lei e pelo costume. Não soube que a mão por trás daquele ato vinha da mulher que havia tido o filho vendido. Não soube que aquela mão,
que remexera nos próprios invólucros de cal e rapé por horas a fio, era a mesma que o embalara com doçura outrora, a mão que agora o deixaria no escuro. Quitéria assistiu aquilo com uma calma que não era frieza. Quando soube do diagnóstico do médico de Cachoeira, esse mesmo que declarara a cegueira, ela não festejou com gargalhadas. Havia uma dor, uma ferida aberta que continuava a existir em seu peito pela perda de João. Havia também uma sensação antiga de injustiça remediada, mas não curada. A vingança cumprira seu papel, tornar o coronel dependente, mostrar a ele que há coisas que não se pagam em dinheiro. Mas o preço que Quitéria pagara internamente era silencioso e grande. As consequências foram imediatas e complexas. Havia um rumor, depois outro, e logo a região inteira começou a falar daquilo que acontecera na fazenda São José. Homens vinham à sede perguntando, outros fazendeiros cochichavam sobre segurança e sobre o quanto valia um escravo se o dono se via humilhado. Alguns acreditaram em prodígio, outros em castigo humano. A fazenda perdeu prestígio. Compradores hesitaram. A imagem do coronel, antes sinônimo de poder, ficou marcada pelo rumor, não menos perigoso que qualquer outra coisa: a perda de autoridade. Entre as trabalhadoras da senzala, a história circulou com variações. Quitéria fora pintada ora como heroína, ora como mulher cruel. Algumas diziam que ela havia feito justiça para todos. Outras afirmavam que ela cruzara uma linha que não devia. Ela ouviu tudo em silêncio. As mulheres que a conheciam mais de perto sabiam o que ela havia perdido. Algumas foram solidárias, outras desconfiaram da habilidade daquela calma. O coronel viveu os anos seguintes na escuridão. A cegueira transformou sua rotina. Por vezes, ele atacava o mundo do mesmo modo que atacara seus escravos, sem entender por que já não podia controlar tudo. O médico de Cachoeira atestou a gravidade. Olhos queimados, cicatrizes que impediam a recuperação. O coronel morreu anos depois, amargurado, acompanhado por memórias que ele não conseguia mais ordenar em rostos. Quitéria permaneceu. Trabalhou. Carregou nos seus dedos o cheiro de João. Às vezes, à tarde, sentava sob a sombra de uma mangueira e cantava apenas para o vento, pequenas canções que ninguém mais escutava. Nunca recuperou o filho. A história de João era contada às outras crianças como um nome que existira, como uma lembrança que se recusava a apagar. Quitéria envelheceu com resistência. Não se tornou uma mulher de ódios descontrolados, mas guardou sua decisão como se guardasse uma pedra rara, conhecida e pesada. A história transformou-se em lenda. Em mesas de cozinha, entre risos e avisos, pais usavam o episódio como explicação e advertência. Trata bem quem vive ao teu redor, dizia-se. Em outras vozes, a narrativa servia para alimentar o medo. Não se sabe quem pode te machucar. Para os mais jovens, Quitéria era apenas nome. Para quem vivera a época, era memória viva. O legado ficou às vezes desfigurado. Perdera-se a complexidade em favor do mito. Uns dizem que foi justiça, outros que foi excesso. A história não cedeu à simplicidade. O que ela fez não apaziguou a ferida fundante da escravidão. Aquilo não trouxe João de volta. Não devolveu noites que foram atravessadas por dor. A vingança não era redenção, era resposta. E respostas não consertam o que se perde. Ainda assim, deixou uma marca que alterou relações. Alguns senhores passaram a conter seus gestos mais públicos, a temer a possibilidade de que aquilo que parecesse invisível pudesse retornar-lhes de maneiras inesperadas. O que o coronel não sabia nunca foi apenas a identidade de quem trocara a caixa. Ele não sabia uma coisa mais profunda: que aquela mulher que lhe obedecera como alguém anônimo era, antes de tudo, mãe. Ele não soube que o laço que lhe fora tirado não fora só de sangue, mas de um mundo inteiro de cuidado, onde João fora esperança e revolta. E ele também não soube que aquela invisibilidade que ele acreditara manter sobre as mulheres da senzala era justamente o que as tornava perigosas. Ser invisível naquele contexto era ser livre de suspeita. Era ter tempo para planejar, era poder transformar migalhas em meios.
Não se trata aqui de celebrar violência. O que Quitéria fez levanta perguntas longas. Até que ponto a humilhação dá conserto? Será que a justiça pode nascer da mesma dor que cometeu a injustiça? Há um preço para cada impulso que se toma, e Quitéria carregou o seu. Mas também cabe reconhecer que naquele sistema que tirava filhos para vender e definia valor por cor de pele, a ação dela foi uma das possíveis respostas humanas diante da impunidade. Os olhos do coronel se fecharam no escuro de sua casa, não por um acidente do destino, nem por intervenção divina misteriosa. Foram fechados por uma mão que guardara um nome: João. Para ela, aquela mão não era de assassina nem de santa. Era a mão de quem havia perdido, e na ausência de tribunais, resolveu criar um remédio que queimasse a pele do orgulho alheio. O que se seguiu foram anos de boatos e olhares medrosos, e a lembrança de uma mulher que viveu até ver o dia em que a escravidão, oficialmente, começou a ser derretida pela história. Quando as pessoas contam a história hoje, em mesas, nas praças, nos becos do recôncavo, elas a emolduram de maneiras diversas. Alguns contam para ensinar crueldade não compensada, outros para recordar que o corpo de uma mãe pode guardar estratégias. E sempre há um suspiro, um trecho em que alguém diz baixinho o nome João como quem procura oferecer ao vento o mínimo consolo. O coronel vendeu o filho da escrava, mas ele não sabia que ela era mãe, e que por ser invisível, Quitéria sabia fazer o cálculo preciso da espera. Ela era mãe, e também era estrategista. Não havia santificação naquilo, havia humanidade, e uma urgência que brotava daquilo que lhe foi arrancado. A história termina sem fechar todas as feridas. Deixa, em vez disso, uma pergunta sobre quem, em uma sociedade feita de privilégios, fica com o direito de decidir sobre a vida dos outros. Se essa história já apertou seu peito, inscreva-se para mais memórias que não querem ser esquecidas. Anos depois, quando dizem o nome de Quitéria, contam também que ela trouxe à superfície uma verdade que o poder sempre tentou enterrar, que invisíveis também têm formas de ver. Ela morreu na mesma terra onde nascera, com mãos calejadas e olhos cheios de lembranças. Não houve festa nem cortejo de nobres. Houve talvez uma mulher que sussurrou o nome João antes de fechar os próprios olhos. E você, o que pensa sobre isso? Comente abaixo com uma palavra. Cego, se acha que ela fez justiça, ou escuridão, se acredita que passou do limite. Compartilhe para que essa história não se perca.